Pessoal, estamos terminando aqui, a gente já está para mais da metade aqui da pauta. Eu vou adiantar aqui, viu, Caiafa, para não ficar alugando você e o Raul. Vou compartilhar aqui o artigo que eu publiquei, né, na semana passada, né, o artigo do dia... Semana passada, não. Dia 12, né? Dia 12, foi essa semana. É que essa semana, sem o Duda, foi correria, eu perdi noção do tempo. Bem, eu li um artigo publicado pela revista Geospatial World no dia 7. E esse artigo ele fala sobre o futuro dos sistemas de navegação por satélite, né? A matéria, eles usam o termo GNSS, né? What is the future of GNSS? Então, GNSS é a sigla em inglês para Sistema de Navegação Global por Satélite. E o que é que acontece? Eu já tinha lido umas matérias publicadas aí por órgãos nacionais, por instituições nacionais, que vêm promovendo uma discussão, até no Congresso, fazendo lobby, para que se crie uma lei nacional do GPS brasileiro. E aí, quando eu li esse artigo, né, eu resolvi tocar nos dois pontos. Primeiro, eu publiquei isso aqui, certo? Eu não vou abrir aqui as matérias, vocês têm lá no Brasil Space, abram, porque eu não quero ficar criando polêmica tendo um GPS brasileiro, certo? Mas, primeiro, eu quis trazer a informação porque usam-se os termos de maneira errada, tá? Então, assim, não é puritanismo da minha parte, mas antes da revista Geospatial World, eu fiz um breve esclarecimento ao leitor sobre o GNSS. O que é GNSS? Que é o título da matéria. Antes, porém, de apresentarmos o resumo da matéria, que está na segunda parte do artigo, primeiro, GPS, que esses órgãos brasileiros estão defendendo um GPS brasileiro. GPS é o nome do Sistema de Posicionamento Global americano, o primeiro operacional do mundo. Que atualmente o GPS é marca, né? Eu falo isso aqui mais para frente. Que hoje tem 30 a 32 satélites ativos. O Brasil hoje tem condições de botar 30 a 32 satélites ativos para dizer que é um GPS brasileiro? Não, não tem. O Brasil não tem orçamento para botar 32 satélites. Então, eu falo aqui também, além do GPS americano, tem 3 sistemas, temos mais 3 sistemas de navegação global por satélite, GNSS, Global Navigation Satellite System, que é o GLONASS da Rússia, que tem 30 satélites. O Beidou, ou Compass, que eles estão mudando o nome agora para Compass, tem 40 satélites. E o Galileu, que é europeu, que é o único que não tem banda militar, ele é todo civil, são 26 satélites, que com 26 satélites é o mínimo para você ter cobertura global, certo? Com uma precisão razoável. Fora os sistemas de navegação global por satélite, temos ainda sistemas regionais, como o NAVIC, antigo IRNSS, da Índia, com 7 satélites, e o QZSS, que é o Quasi Zenith Satellite System do Japão, que está aqui exemplificando. O da Índia tem 7 satélites, o do Japão atualmente tem 4 satélites. E são regionais. O da Índia é um sistema de posicionamento mesmo completo. O do Japão é um sistema que ele aumenta a precisão do GPS americano sobre o território japonês. É uma lupa, né? Isso. Ele transforma a precisão hoje do sistema americano, já que o Japão é aliado dos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul é aliada nessa região. Eles usam o GPS para suas atividades civis e militares, principalmente militares, que eles estão ali na boca do dragão chinês, certo? Basta o dragão chinês abrir, dar uma baforada que incinera eles dois, certo? Então, eles usam esse sistema para aumentar a precisão, para transformar a precisão de métrica em submétrica,
significa dizer que se eu lançasse uma bomba, eu teria uma precisão que a bomba, em vez de cair aqui na minha mão, na parte de baixo, cairia no dedo, no topo do meu dedo. Essa é a precisão do sistema, por isso que eles estão implementando esse sistema, para melhorar a precisão e para aplicações civis, para aviação civil também, mas principalmente militar. E tem o sistema coreano, que está ainda em desenvolvimento, mas que só deve se tornar operacional daqui a 10 anos, que tem o mesmo pensamento do japonês. Vão ser satélites, ó. Ó como é o japonês. O quase zênite é por isso. É porque ele quase se aproxima do ponto, vamos dizer, o zênite é o ponto onde a normal em relação à Terra está mais próxima do espaço. Então, quando esses satélites se aproximam, eles estão sobre exatamente o Japão. Eles não pegam, o japonês não vai pegar o sinal de um satélite que está inclinado, ele vai pegar um satélite que está em cima dele, certo? Por isso que é quase Zenith Satellite System. E ele tem um satélite geoestacionário que fica, o japonês, que fica exatamente sobre o Equador, e tem 3 satélites geossíncronos, com inclinação de 43 graus. Quando você olha o satélite, se você olhasse para o céu e pudesse ver o satélite, ele faz essa curvatura, ele faz esse movimento relativo, que na verdade ele está dando a volta na Terra. Só que como ele está numa posição geossíncrona, ele faz esse movimento de 8 sobre uma mesma posição, sobre uma mesma longitude, sempre, certo? Então, ele vai ficar sempre vamos passar sempre sobre o território do Japão, descer até a Austrália. Mas ele está girando junto com a Terra, nessa órbita de 43 graus. O indiano são 3 satélites geoestacionários aqui no Equador. Olha, a Índia está aqui em cima, então estão recebendo o sinal desse satélite aqui, está inclinado em relação à Índia, porque a Índia está ao norte do Equador. Mas os outros satélites geossíncronos fazem também esse movimento relativo em forma de um 8 aqui, ó, por causa da inclinação deles. E é um sistema regional. Observem que a Índia, com isso, ela consegue ter um sistema de posicionamento sobre o Oceano Índico, que é uma área de extremo interesse e controle para ela implementar suas políticas, inclusive marítimas, de aplicar aquele colar de pérolas em volta da China. E eles conseguem também ter precisão sobre a China, que é o grande rival da Índia na região. Tá? E o Paquistão. Então, a Índia está tá pior, talvez, do que só não é pior, porque eles têm uma população maior do mundo, do que o Japão e a Coreia. Mas ele está no meio entre a China e o Paquistão, que são 2 inimigos. Então, eles implantaram um sistema regional para melhorar o seu conhecimento, o seu posicionamento, de onde estão suas armas, onde estão suas tropas, onde estão seus mísseis, com precisão métrica, certo? Bem, e o sistema coreano está ainda, que vai ser similar do Japão, só que sobre a Coreia, certo? Fazendo esse mesmo movimento sobre a Coreia, que é o KPS, tá? Esses sistemas custaram, para ter 7 satélites e 4 satélites do Japão. No caso, o sistema coreano vai ter 8 satélites. São investimentos na ordem de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro, são 18 bilhões de reais. Certo? Então, assim, mesmo implantar o sistema regional é caro. O Brasil só tem um satélite geoestacionário. Ele teria que ter um geoestacionário e 3 geossíncronos. No mínimo, né? No mínimo. Porque precisa de, no mínimo, 4 satélites. Porque com 3 satélites, eu consigo ter a localização geográfica, latitude e longitude, a planimetria. Mas para eu calcular a altimetria, a altitude de uma aeronave, eu tenho que ter um 4º satélite para fazer
a triangulação e, a partir dessa triangulação, achar latitude, longitude e altitude do objeto que eu quero observar ou que eu quero navegar, certo? Então, para a Marinha, ter 3 satélites, ok, porque no mar você não, a não ser que seja um submarino, você não afunda, você vai da superfície ali, você tem 2 coordenadas, né, da latitude e longitude, beleza. Mas para uma força aérea, para um lançamento de um míssil, não. Tem que ter pelo menos 4 satélites. Por isso que o Japão já tem operacional 4, porque ele tem a planimetria e altimetria. Ainda que o nome GPS esteja para o GNSS, que é o nome genérico desse sistema, então Beidou, IRNS, GLONASS, GPS, tudo são GNSS. Mesmo que o GPS seja hoje uma marca e esteja para GNSS, como o Gillette está para a lâmina de barbear, não é apropriado chamar o sistema brasileiro de GPS brasileiro. É um sistema de navegação por satélite nacional ou um sistema regional. Também não é realista e aceitável defender um GNSS nacional, um sistema global para o Brasil, com 30 satélites. Impossível. O Brasil não é um ator geopolítico mundial, ele é um ator regional. Certo? Então, por esse motivo, qual seria uma estratégia nacional para implantar um sistema de navegação? Seguir o caminho da Índia ou do Japão. Mas lembre-se que são custos de bilhões de reais, certo? Para implantar e depois para manter. Além do custo de desenvolvimento, né, elevadíssimo, o Brasil ele tem problemas ali porque nós temos sobre a América do Sul uma anomalia magnética que deteriora o sinal. Então, a gente tem esse problema aqui, o que significa que tem que usar algo para diminuir essa interferência dessa anomalia. E, além disso, o Brasil... vamos desenvolver um GPS, um GNSS brasileiro, um sistema regional brasileiro. Beleza. Vai botar o nosso satélite como no espaço? Se uma outra nação disser, não quero lançar satélite para você ter sistema de posicionamento, não. E aí? Tem que pensar nisso. Ninguém no mundo é obrigado a lançar satélite brasileiro, não. Se o cara ainda mais quando o lançamento desse satélite pode ser o chute inicial em um concorrente que você vai ter. Justamente. Então, assim, numa visão geral, bem ampla, muito superficial, o que o Brasil precisaria é de um BRNSS, Brazilian Regional Navigation Satellite System, que poderia ser uma mistura do japonês com o indiano. A proposta que eu apresento aqui é essa aqui, que seriam 4 satélites com um 5º satélite para você melhorar a qualidade do sinal e ampliar a cobertura de sinal, certo? Rui, a imagem não está na tela, tá? A imagem. Aqui a gente está vendo só a lista dos artigos. Agora sim. Pronto. Agora sim. Porque tudo que eu falei aqui está no artigo, só estou rememorando. Uhum. Mas o que interessa aqui, ó, esse é o sistema japonês, esse é o indiano. A proposta para o Brasil seria uma mistura dos dois, onde você teria 3 satélites geossíncronos, esses em rosa, fazendo esse movimento aqui, ó. Eles estariam distantes, eles estariam voando na mesma órbita, no mesmo plano, mesma inclinação. Só que 120 graus, 3 satélites, 120 graus, 360 graus. A distância deles em ângulo seria 120 graus, que formaria um triângulo equilátero. Então, eles estão equidistantes entre eles. Manteriam a distância entre eles equidistante.
Eles fariam esse voo aqui, similar ao que acontece com o japonês, com uma inclinação de 33 graus, que vai dar exatamente sobre o Rio Grande do Sul. Só que ele voando aqui, o sinal não para aqui, vai até uma posição mais alongada e a limitação é pelo quarto satélite que está mais distante. Mas alcançaria o sinal. Só que quanto mais distante o sinal é oblíquo, ele vai cruzar mais a atmosfera, vai cruzar mais a zona, a SAMA, a área de anomalia magnética, e vai sofrer mais interferência. Então, por isso é que ele não pode dizer que iria até mais aqui ao sul, ali da Argentina, Falklands e tal. Mas já atenderia todo o território nacional e toda a Amazônia Azul, que é a área de influência e de interesse do Brasil. Ok? Essa região mais central aqui teria uma precisão ali próxima de 20 até 20 metros de precisão, que já é muito. E essa outra área aqui maior teria uma precisão maior do que 20 metros. Certo? Bem. E aí, esses foram as ideias. Eu trato aqui de outras questões, certo? Eu explico aqui num parágrafo abaixo como seria essa estrutura, detalho ali esse desenho que eu já expliquei para vocês aqui. Explico aqui a área de abrangência, ó, nesse parágrafo, que pegaria da América do Sul, mas no desenho vocês já viram, não vou explicar. E, evidentemente, essa é uma solução minimamente viável. Só que, como eu falei, eu não estou nem tratando da estrutura de terra, das estações de terra, de calibração, de correção de sinal. E o Ricardo Freire, que é o meu parceiro, viu, Caiafa? Meu amigo Ricardo Freire, que está fazendo doutorado lá na Georgia Tech, ele escreveu uma dissertação, ele fez o mestrado dele na Sapienza, lá na Itália, e tirou nota máxima. Tirou nota máxima. E a dissertação dele de mestrado é uma proposta de um sistema S-BAS para o Brasil, que seria essa infraestrutura de solo, esses receptores, essas antenas calibradoras. Para quê? Para você ter essa infraestrutura, antes de botar o satélite no espaço, montar essa infraestrutura para melhorar a qualidade do sinal dos sistemas de navegação atuais, que nós utilizamos, chineses, americanos, os outros, e com isso, depois que tiver essa infraestrutura que vai melhorar a qualidade do sinal, aí eu posso botar aqueles 4 satélites, 5 no espaço, porque eu tenho uma estrutura mínima que cabe no bolso do Brasil, ou poderá caber, atendo aos interesses nacionais, regionais, na geopolítica que o Brasil pode adotar hoje, projeção de força, que é isso, essa região, certo? E eu tenho um serviço de melhor qualidade, certo? Também não adianta botar um sistema de posicionamento por satélite e não ter precisão, não ter a acurácia que você precisa ter para determinados tipos de atividades, principalmente ligados à defesa. Tá? Eu coloquei aqui as informações do projeto do Ricardo, então, uma combinação dessas coisas sairia algo, certo? Que não é barato, mas que poderia atender. Agora, falar num GPS brasileiro é conversa para boi dormir, certo? Tem que dizer o que é. O Brasil pode isso e tem que alcançar isso. Além disso, do que eu coloquei aqui para vocês, eu faço outras considerações aqui, dizendo o seguinte: a China já tem o Beidou dela, né? O Brasil é um país que é uma potência regional e também, economicamente, é uma potência mundial. Mas de todos os países que são potências, ou esses países têm sistemas de navegação próprios, ou estão em consórcios, ou são aliados, como o Japão e a Coreia, aliados inseparáveis dos Estados Unidos, e que usam o sistema dele e melhoram o sistema dele. Como os europeus criaram o Galileu, e é um sistema que é compartilhado por vários países. A China tem um dela, a Rússia tem um dela, globais, a Índia tem um dela regional, o Japão tem um dela regional.
Então, assim, e o Brasil tinha que estar nesse time aí, teoricamente, também. Mas, olhando para os BRICS, de todos os BRICS, Rússia, China e Índia têm sistema de posicionamento. Só Brasil e África do Sul não tem. Então, eu coloco aqui uma saída, que talvez uma parceria com a África do Sul para dividir, e a África do Sul está... Deixa eu ver se o mapa mostra aqui a África do Sul. Eu nem sei esse mapa. Está aqui, ó, África do Sul. De repente, uma parceria com a África do Sul, você poderia dividir com a África do Sul, colocar outros satélites geossíncronos nessa região aqui, e mais um geoestacionário mais para leste, de maneira a atender a África do Sul e dividir essa conta com o Brasil, do desenvolvimento e da operação desse sistema. Cada país... Isso traria uma vantagem adicional muito importante também, que se você for pensar à luz da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa, no caso da Marinha do Brasil, por exemplo, um dos eixos de demonstração de poder naval brasileiro é justamente em direção à costa do Atlântico africana. Sim. E você teria a capacidade de fornecer uma qualidade de informação para forças navais brasileiras operando, por exemplo, no Golfo, no Golfo aqui da... Esqueci. Isso, essa área toda que tem problema de pirataria, de uma série de questões ligadas também ao controle a exploração ilegal da pesca no mar territorial brasileiro, na chamada Amazônia Azul. As aplicabilidades seriam fantásticas e você permitiria também projetar poder e criar uma dependência do Brasil na costa africana que o Atlântico banha. Sim. Que inclusive tem países que falam língua portuguesa. Sim, exatamente. Seria muito interessante isso. Pois é. Então, assim, eu apresento essa questão também, eu saio um pouco da análise técnica, entro no geopolítico aqui, que não é minha área de experiência, mas a gente acaba, por osmose, entendendo essas questões espaciais e como isso reflete em termos de poder, de projeção, etc. e tal. Então, assim, isso permitiria, né, essa aproximação, porque, por exemplo, se a gente se aliar com a China e disser, a China, o Brasil vai usar o GPS da China, vai fazer um quase zênite, como o Japão fez, para aprimorar o sinal do satélite chinês. O americano vai aloprar aqui. Se eu faço isso aí a Índia, que está agora fazendo várias parcerias com o Brasil, vai dizer, pô, você está se aliando com o chinês no Beidou deles. Se eu procurar a Índia para poder pegar o que eles fizeram e reproduzir aqui, usar tecnologias indianas, etc. e tal, eu tenho problema com o chinês. Os russos já estão com o sistema dele também lá, não entendo. Então, o alinhamento do Brasil com esses outros players colocaria o Brasil também numa condição de dependência e sem autonomia, já que os sistemas são deles. Mas desenvolver um sistema com a África do Sul, em parceria, ainda que cada país pudesse operar com frequências militares independentes, certo? A frequência civil comum e a militar, banda militar independente, criptografada e tudo mais, poderia ser uma solução para dar um certo nível de autonomia sem depender de uma grande potência ou se subordinar, certo? E aqui eu trago, finalmente, as últimas considerações, que eu pego a matéria da revista lá que eu li e trago as novidades que estão sendo desenvolvidas na área de GNSS e RNSS, certo? Como uso de constelações em órbitas baixas. Lembrando que o problema de você usar satélites em órbitas baixas é porque por que o GPS, o Beidou, o GLONASS estão geoestacionários? Porque dificilmente você lança um míssil anti-satélite e alcança geoestacionário. Se você tem um satélite em órbita baixa e você depende daquele sinal para uma operação de defesa, esse satélite é mais fácil de sofrer interferência eletrônica, seja jameado ou espufado,
e pode ser destruído mais facilmente por uma arma ASAT, certo? Então, essas tecnologias têm que ser pensadas, mas tem que ser considerados os riscos que envolvem essas novas tecnologias, certo? Então, aí eu acabo falando de outras tecnologias aqui, que eu não vou entrar muito nos detalhes, o artigo está aí, o que eu escrevi, o resumo que eu escrevi, tem a referência do artigo original e todas as referências de tudo que eu falei aqui estão ali em links na própria matéria. E, Caiava, assim, eu falo sobre esse assunto com um pouco de propriedade, não sou uma sumidade, certo? Porque eu fiz o curso de GNSS na China. Eu sou capacitado, eu fui escolhido pelo governo chinês, foi uma seleção nacional. Antes de eu entrar na Agência Espacial Brasileira, de eu ser chamado, a Agência Espacial Brasileira abriu um concurso nacional para selecionar 2 pesquisadores brasileiros para tomarem esse curso na China. Eu fui um dos selecionados. Eu peguei a 2ª vaga. Contudo, pago pelo governo chinês. E fiz esse curso lá na China, na Universidade de Beihang, que é uma universidade com 28 mil estudantes, e todos os cursos, engenharia, tudo lá é química, elétrica, tudo é para a área aeroespacial. É uma universidade com 28 mil estudantes e todos os cursos, a temática é espacial. Certo? Então, eu fiz esse curso lá em 2016, certo? E quando vejo essas publicações aqui, esses lobbies, que para mim não tem nada de anormal, mas meio assim, ufanistas, meio megalomaníacos, eu me sinto na obrigação de trazer a verdadeira grandeza do que é. Falar de um sistema de posicionamento global para o Brasil, de um GPS, é absurdo, é irresponsável. O Brasil não precisa hoje, talvez no futuro, quem sabe, mas hoje não precisa, certo? E não tem condições de manter. Vamos colocar algumas coisas aqui. Fica à vontade aí, cara. Vamos transpor a questão do comercial e da parte técnica científica para um escrutínio militar. É evidente que as Forças Armadas brasileiras gostariam de serem detentoras de uma capacidade de navegação e de posicionamento global própria. Qual militar que não gostaria de saber que ele tem o seu sistema próprio? E, mais interessante ainda, ele poderia estar no sistema internacional, ter um sistema nacional trabalhando em paralelo e ter um backup, ter um plano B. Deu ruim no primeiro, vamos para o segundo. Por isso que existe até um termo que os militares adoram, que é redundância de sistema, para você continuar operando. Então, essas propostas, principalmente de uma capacidade regional, eu acho que é o caminho a ser seguido. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. A construção do sistema tem que se dar por etapas. É mais realista, mas eu acho que toda essa discussão, e concordo muito contigo que a forma de chamar a coisa é feita no sentido de iludir e de enganar, ao não dar o termo correto, você abre a oportunidade para N interpretações que atendem a N interesses, nem sempre muito corretos, né? Mas eu acho que o mais importante nessa história toda aqui é começar a existir esse tipo de discussão dentro da estrutura brasileira de política espacial, a questão também de como isso está sendo observado pelos atores Ministério da Defesa, Forças Armadas, a indústria aeroespacial brasileira. Existem sinergias, existem pesquisas que conduzem para resultados que podem ser otimizados? Existem. De que forma que isso vai ser feito? Quem vai pagar essa conta? Vai se sobrecarregar um sistema que já acumula uma série de coisas que ainda não foram cumpridas para colocar mais um objetivo que você não tem certeza de como ele pode ser alcançado, porque, como você bem falou lá no início, não há a menor possibilidade do Brasil ter sucesso em uma rede regional satelital sem antes o Brasil ter um lançador espacial confiável, testado, homologado e empregado várias vezes, que você sabe que você pode colocar aquele satélite que tu extrai um fígado para fazer ele, e você não pode correr o risco de perder esse satélite no lançamento. Então, sem um lançador confiável, a própria discussão em si, ela já fica meio teórica / acadêmica,
Porque, primeiro, todos os esforços têm que ser direcionados de uma maneira totalmente, sabe assim, direcionada mesmo, presa dentro de um grilhão, pelo menos para que isso aconteça, que é a obtenção do lançador. A partir do momento que você tiver um lançador consolidado, que você sabe que tipo de satélite, até quantos quilos de payload, e com que capacidade você vai conseguir repetir essas sequências de lançamentos, ou seja, estabelecer uma rotina espacial, enquanto você não tiver essa rotina espacial estabelecida, lancei, recolhi, guardei, reabasteci, trabalhei, botei de novo na torre, lancei de novo e tal, isso, já faço isso todo dia, minha filha. Enquanto você não tiver nessa rotina espacial, discutir passos à frente sem ter dado o primeiro, me parece um pouco nonsense. A discussão tem que acontecer, até porque é para você não ficar para trás. O conhecimento está aí para todos. Mas acho que todos os esforços eles teriam que ser voltados hoje para a obtenção de um lançador brasileiro confiável com uma performance mínima que garanta, pelo menos, que você possa colocar esses satélites em órbitas. A gente está falando aí alguma coisa, para começar, de 150 a 200 quilos, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né, Rui? Isso para uma órbita extremamente alta, né? Hã? Isso para uma órbita extremamente alta. Eu botei aqui a imagem de novo pelo seguinte. Esses satélites aqui geoestacionários, esse aqui mesmo, está a 75 graus oeste, que é a posição do SGDC. Você poderia já em vez de botar a banda de comunicação no SGDC civil para levar a internet para as crianças, é melhor você contratar a Starlink do Elon Musk, que sai muito melhor e mais barato, certo? Então, tira essa banda de comunicação e bota um sistema de transmissão aqui, de sinal de GNSS aqui, no próximo SGDC. Então, seria um satélite de comunicação, defesa e posicionamento, né? Navegação, se quiser. Então, eu já botei aqui, eu já pensei aqui para uma função para os próximos SGD6. Esse outro satélite geoestacionário aqui, ele é opcional, ele é uma melhoria para o sinal, ele não é obrigatório, mas tem que ter este e estes 3, pelo menos, aqui, certo? Essa é a proposta. Agora, lógico, em altíssimo nível, isso aí tem que ser mais estudado, isso aqui tem que ser destrinchado. Não tem como num artigo desse, né? E assim, isso foi uma análise sobre a circunstância atual, né, geopolítica, a necessidade do Brasil, observando outros sistemas regionais que poderiam atender as nossas necessidades em combinação como está aqui. Então, até isso já foi pensado, cara. Eu poderia ter um satélite geoestacionário que também tivesse, entre as suas missões, fazer a transmissão de sinal de posicionamento, certo? Esses outros aqui, esse aqui já seria maior, mas eu considero assim, se hoje eu já tenho um custo de mandar um SGDC, eu já tenho um planejamento de longo prazo para substituí-lo, eu considero que isso aqui seria um SGDC ampliado, tirando a comunicação para escolinhas, que foi um absurdo, é o único satélite geoestacionário no mundo de defesa que possui isso para poder transmitir internet para as crianças nas localidades. Não existe isso. Ele deveria ter um módulo nele, né, ele ser preparado para comportar essa missão de transmissão de sinal por GNSS. Esses 3 aqui, outros, já seriam menores. Esse aqui na faixa de 3 a 4 toneladas, e esses outros aqui na faixa de 1 tonelada, talvez no máximo 1,5 toneladas, mas 1 tonelada hoje já atenderia essa missão, certo? Algo em torno disso. Então, é mais ou menos essa a ideia aí, tá? Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!